O tema hoje é restaurando o altar da honra. Você pode repetir? Restaurando o altar da honra. Já teve restauração de relacionamento, né, louvor, serviço e assim por diante. Esse tema honra, ele mexe muito conosco, né? O texto que vocês acabaram de ler, e eu gostaria de ler os 2 versículos do tema de hoje. Você pode permanecer sentado com a Bíblia aberta em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Se você puder, eu gostaria que você lesse todos juntos, né, o 24. Vamos lá? E considerando-nos... Obrigado. Vamos o versículo seguinte, então. 25. Não... Amém. Eu gostaria de... Onde está o irmão Edmar? Está lá atrás. Deus abençoe o irmão Edmar Parente. Fica de pé, por favor, irmão Edmar. Isso. Edmar é um dos pioneiros dessa igreja aqui. Pode sentar. É um dos pioneiros dessa igreja, da Igreja Batista, né? Como o tema é honra, é consideração, eu acho que uma das piores coisas que tem na vida é a gente conviver com pessoas que não têm consideração, né, pastor Walter? Não tem consideração. Zacarias 4:10 está escrito assim: ninguém despreze o dia das pequenas coisas ou dos pequenos começos. Por que eu pedi o irmão Edmar para ficar de pé? Porque lá no princípio da minha fé, eu conheci esse moço, eu nem era evangélico, não era crente, não conhecia a Deus como conheço hoje, e ele foi uma das pessoas que me ajudou, que teve paciência comigo, teve consideração e me estimulou à fé, conforme diz o texto aqui. O texto é honra. E eu gostaria de honrá-lo nessa manhã aqui na Igreja Batista, da qual ele faz parte, por tudo aquilo que ele fez pela minha vida, quando eu não conhecia Deus, quando eu não tinha entendimento de quem era Deus, de quem era a palavra de Deus. E estudando essa semana toda sobre honra, eu entendo e aprendo que nós jamais podemos desprezar as pessoas que nos ajudaram a chegar até onde nós estamos. Por isso a Bíblia vai dizer: honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, o tema honra, ele é muito antigo, muito atual e muito necessário. Eu gostaria de agradecer a Deus pelas pessoas, pelo pastor Valmir, que, inspirado por Deus, colocou esse tema e me permitiu estar ministrando nele, porque entendo que quem mais está sendo edificado sou eu, ao estudar esse tema de tamanha importância. O tema geral aqui do propósito é restaurando a terra ferida, sarando a terra ferida, né? Eu penso que falar de terra ferida no Brasil, para nós é muito fácil entender pelo momento que nós estamos vivendo, no aspecto moral, fala-se muito em crise financeira, econômica, né? Mas há por trás disso uma crise primeiro espiritual na nação, depois ética, depois moral, para chegar nessas outras crises. Então, falar de honra é muito oportuno, falar de restauração do altar também, falar de restaurar a terra, de sarar a terra, é muito oportuno também. Então, eu gostaria de, nessa manhã, caminhar com vocês um pouco na Bíblia, a respeito de altar, a respeito de honra, a respeito de restauração. E eu gostaria de ler com você o versículo de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, para a gente poder começar a ministrar a palavra aqui. Amém? Malaquias, capítulo 1, versículo 6.
O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Amém. Só até aqui. Com esse texto a gente vai fazer a nossa reflexão, meditação e administração dessa manhã. Sempre que chego aqui, o pastor Valmir me trata com muito carinho, diz: pastor Elisvan, fique muito à vontade. Sinta-se na sua casa, né? E, de fato, já me sinto em casa pelo tempo de convivência e por entender que nós pertencemos à Igreja de Cristo na Terra. Nós pertencemos à Igreja. Nós não somos daqueles que construímos muros denominacionais, mas daqueles que estabelecem ponte, daqueles que entendem que nós estamos aqui com uma missão, com um propósito, que a igreja é a voz profética de Deus na terra para levar a mensagem libertadora, transformadora e restauradora. Então Deus abençoe os irmãos aqui da Igreja Batista, da Cibapa, Deus abençoe aqueles de outras igrejas que estão aqui. Esse é um espaço, essa é uma campanha, esse é um propósito para a Igreja de Cristo. E me sinto extremamente honrado em fazer parte desse propósito, desta aliança, e poder pregar aqui nesta manhã. O profeta Malaquias viveu num tempo tão difícil na nação de Israel, penso que muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo aqui. E ele viveu num tempo de crise. Aliás, profeta serve para isso, né? Para tempos difíceis, para tempos de crises. Quando lá no capítulo 37, Deus fala com Ezequiel e dá a ele aquela visão do vale de ossos secos e manda ele profetizar, né? Deus pergunta: Ezequiel, você crê que esses ossos podem voltar a viver? Ele diz: Senhor, tu sabes, né? Porque a gente é assim, quando a gente fica em dúvida, a gente transfere para Deus, né? Então, profetizar no vale não é tão fácil. Hoje tem muito profeta de monte. Profetizar no monte é fácil. Profetizar no vale não é tão simples assim. Nós estamos hoje diante de um vale de ossos secos. É inacreditável, no cenário que estamos vivendo, ver algumas mudanças. Agora há pouco nós oramos aqui por famílias, por casamento, por aliança, por restauração, por altares da família. Para você talvez que está vivendo uma crise, seja ela familiar ou em outra área que atinja a sua família, talvez você não consiga enxergar saída, não consiga enxergar solução, não consiga enxergar vitória. Mas Deus está nos chamando para ser profeta no vale de ossos secos, num tempo difícil. Malaquias foi escolhido para ser profeta num tempo complicado, um tempo de desonra na nação de Israel. Porque o texto que nós lemos aqui traz exatamente isto. Ele fala a um povo que está vivendo de costas para Deus. Todos nós sabemos que o sacrifício da antiga aliança teria que ser oferecido com muita honra, se escolhia o melhor animal, o mais perfeito, o mais excelente, para colocar sobre o altar. Acontece que os sacerdotes e o povo, em um conchavo de suborno, em um conchavo de desonestidade, de desonra, começaram a oferecer animais impuros, imundos, pães sem qualidade nenhuma no altar do Senhor. Eles levavam o animal coxo, o manco, o cego, aquilo que não podia ser oferecido no altar do Senhor. E aí o profeta, inspirado por Deus, vai falar o texto que nós lemos aqui. Malaquias está dizendo, inspirado por Deus, o seguinte: o pai tem a sua honra, o patrão também. E se eu sou Deus, aonde é que está a minha honra? Se eu sou Senhor, por que vocês estão trazendo sobre o altar aquilo que não se deve oferecer sobre
o altar do Senhor. Se vocês dizem que devem honrar o pai e a mãe, e eu que sou o vosso Deus, aonde é que está a minha honra? Altar é uma plataforma de oferecer sacrifício. Hoje é muito comum a gente encontrar palco. É parecido um com o outro, né? A plataforma, nós estamos aqui sobre uma plataforma. Mas altar não é palco. Crente não é artista. Há uma diferença muito grande aí. Tem muitas pessoas oferecendo um show para Deus, um espetáculo, num palco. É desonroso, porque o espetáculo, o show, o teatro, objetiva o apresentador. O altar não, o culto não. O culto é sacrifício. Altar é entrega, altar é renúncia, altar é esvaziamento. Estar aqui na madrugada é esvaziar da nossa vontade de ficar dormindo para estar aqui buscando a presença de Deus. Então só vale a pena estar aqui se a gente vier em espírito, alma e corpo. Não vale a pena estar aqui vazio no sentido de entregar a Deus o melhor da nossa alma, do nosso culto, da nossa adoração. Então você que veio nesta manhã, venha, mas venha completo para o altar de Deus. É desonroso a gente vir para a igreja e vir como se fosse cumprir uma obrigação, para o pastor Valmir nos ver, para o pregador ver que eu estive aqui, para o irmão não me chamar a atenção, não ficar mandando mensagem durante o dia, não, eu vou lá hoje, afinal de contas eu não quero que ninguém me encha o saco, não. Isto não é honroso para você, para mim, para nenhum de nós. É honroso a gente estar aqui por inteiro. É honroso a gente estar aqui em espírito, alma e corpo, com vontade de dizer, Deus, eu estou aqui na tua presença, porque eu acredito na restauração da terra, da minha família, eu acredito na restauração do meu casamento, da minha casa, da minha cidade e do meu país. Restaurando o altar da honra. E o que é honra? A palavra que melhor define honra é o que está no texto da divisa de hoje, consideração. Interessante que o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que nós devemos considerar uns aos outros. Nós devemos honrar uns aos outros. Com esses simples gestos eu quis demonstrar que o fato do Edmar ter me ajudado lá no começo me fez chegar até aqui. E que nenhum de nós chegue em nenhum lugar sozinho. Que nós dependemos uns dos outros. Que nós precisamos uns dos outros, que somos interdependentes, precisamos uns dos outros para chegar. E a oração na igreja coletiva, no templo, ela objetiva exatamente nós nos fortalecermos uns aos outros em intercessão, como diz o texto, porque o dia está chegando, o dia está se aproximando, Jesus está voltando, o fim se aproxima, nós estamos entrando num tempo difícil, precisamos nos fortalecer, e nada melhor do que honrar uns aos outros, através da consideração de que você é parte de mim, e de que eu sou parte de você, eu preciso de você, você precisa de mim. Toda vez que eu venho aqui, o pastor Valmir faz essa deferência a respeito do Valde Jaboque. É um gesto de querer honrar-me diante da congregação. E eu transfiro toda essa honra para o Senhor, porque a Bíblia diz que todo dom perfeito, que toda boa dádiva vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu entendo que Deus não dá tudo a um homem só, a uma pessoa só. Mas Ele entrega os seus dons e talentos e vocação e visão e revelação a homens diferentes para que eles possam se ajudar uns aos outros. Eu também já estive aqui por várias vezes no gabinete do pastor Valmir, buscando ajuda, buscando fortalecer o ministério que Deus me confiou. E eu sou grato pelas ajudas que Ele tem me dado, tem sido muito útil, inclusive me presenteando com o livro Igreja Relacional, e estou procurando colocar algumas coisas em prática ali, e tem dado certo para a glória de Deus. Então eu gostaria de, nesta manhã, no tempo que temos, de forma breve, conversar com vocês, citar alguns exemplos bíblicos que vai nos ajudar. Eu gostaria que você passasse o dia hoje pensando em honra, é só isso que eu vim fazer aqui. É trazer uma palavra de Deus para você, aquilo que Deus falou comigo a respeito de honra.
Malaquias está profetizando para o seu povo e chamando a atenção da nação por causa do espírito de desonra que se instalou na nação. O ser humano, via de regra, é folgado. Por isso que existe igreja. Igreja é o espaço que Deus nos educa, que Deus trabalha conosco. A pedagogia de Deus é assim. Deus quis mudar o mundo, Ele enviou o seu Filho aqui. Deus poderia ter feito de uma forma direta, poderia ter mandado um anjo, mas nós vivemos para nos relacionar uns com os outros e nos ajudar uns aos outros. É o maior exemplo de coerência de Deus. E o que temos na Bíblia, além de Jesus, de pessoas que viveram um altar de honra? Eu poderia nessa manhã citar várias pessoas aqui, como você também já ouviu por outros pregadores aqui. Mas eu gostaria de citar uma das pessoas da Bíblia, que para mim em particular, é um dos personagens bíblicos preferidos pela forma com que ele viveu a sua vida de honra, em diferentes situações, em diferentes momentos. Já foi falado aqui sobre honra do louvor. Tem pessoas que honram a Deus muito bem no louvor. Está na igreja, levanta as mãos, canta, chora. Embora isso é muito comum, mas quando sai do templo, ele se esquece de tudo aquilo que fez aqui. O tema desse propósito é restaurar. Restaurar é trazer de volta aquilo que já foi um dia. Jesus falou isso para o pastor da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você esqueceu da honra, você é muito trabalhador. Tem pessoas que vivem bem o altar do serviço, já foi falado aqui, mas não consegue viver bem no que diz respeito à honra, porque a honra implica em esvaziamento, em consideração. É muito comum pessoas que cometem plágio, né? Tem pessoas que às vezes ouvem uma ideia de alguém e dizem, não, essa ideia foi minha, né? E se apropria daquilo. É desonroso a gente usurpar, a gente subtrair aquilo que não é nosso. A honra, ela me leva a entender o que é a essência do verdadeiro evangelho. O evangelho passa por mim, mas não começa e não termina em mim. Honra é entrega. Por isso Deus está chamando a nação, a atenção da nação, porque a tendência nossa é ficar com aquilo que é melhor para nós e entregar aquilo que é pior para os outros. A gente vê isso no ofertório, né? Não estou dizendo que os irmãos fazem aqui, mas no ofertório a gente percebe isso. As notas mais fracas, mais amassadas, mais desprezíveis, às vezes são trazidas no altar da oferta. Era isso que a nação estava fazendo naquela época de Malaquias. Ele diz, por que vocês tratam-me com tanta desonra, uma vez que vocês honram o pai de vocês, o patrão, e vocês tratam-me com tanta desonra? Se eu sou Deus, onde é que está a minha honra? E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo José com uma postura de honra em todas as esferas da sua vida. José, na casa do seu pai, ele teve uma postura de honra. Tinha 11 irmãos homens. Eles eram desleais ao seu pai. E diz a Bíblia que José praticou ali uma delação premiada, né? Na casa de Jacó, não foi? É a primeira delação premiada que eu vejo na Bíblia, é a delação de José. Porque o pai dele dá uma túnica de presente para ele, né? Por ele delatar os irmãos dele que estavam sendo desleais ao seu pai. Deus abençoe, irmã Delisa. Amém? Eles estavam sendo desleais ao seu pai. Aí ele premia ele com uma túnica de várias cores. E isso incitou inveja nos seus irmãos. Algumas pessoas pregam e criticam José, que ele não deveria ter falado o sonho. Eu não quero falar sobre isso aqui, não é esse o foco da palavra. Mas eu quero falar sobre lealdade, porque honra tem a ver com lealdade. A lealdade me leva à honra. É impossível a gente ser leal e não honrar. Então José, ele honra o seu pai e honra também os seus irmãos em casa. Porque ao delatar os irmãos, ele queria a mudança de vida para os seus irmãos. Honrar não é aprovar o erro, não é dar tapa nas costas, não é elogiar o erro. Honrar é também corrigir. Por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. E às vezes os filhos não querem ser repreendidos, não querem ser corrigidos, não querem ser disciplinados. É desonroso para o pai ou para a mãe
um filho rebelde, indisciplinado. É vergonhoso. E como eu disse, ninguém existe sozinho. Todos nós estamos ligados a alguém. Quando você pratica a desonra, quando eu pratico a desonra, eu levo comigo a minha denominação, a minha liderança, a minha família. Quando a gente vê alguém que envergonha, diz de quem que esse menino é filho? Quem é o pai dessa criança, né? E ninguém quer ser pai de alguém desonroso. Então você acha que Deus fica satisfeito quando nós somos crentes só na igreja e não somos lá fora? Quando a gente oferece um sacrifício de louvor, o altar do louvor está ok, mas o altar do relacionamento com Deus, o altar da honra, não adianta nada na igreja a gente louvar, adorar, bater palma, chorar, mas quando chegar em casa a gente desrespeitar pai e mãe. Tem pessoas que com a mesma boca que abre da glória a Deus e aleluia e fala em línguas estranhas, na sua casa ele fala outra língua mais estranha ainda. Então nós precisamos entender que a honra deve estar presente em todo lugar, em todo momento, em todas as esferas da nossa vida. Então eu gostaria de chamar aqui para a vida, para a história e para a biografia de José. Então José em casa, ele honra o seu pai. Ele diz, os meus irmãos estão sendo desleais com o Senhor. E isso trouxe a José o privilégio de desfrutar de um relacionamento com o seu pai que nenhum dos seus irmãos desfrutavam. Tem pessoas que você convive na igreja e você não entende o porquê a vida dele é diferente, por que ele é tão abençoado. E chega a ser motivo de inveja para algumas pessoas. A honra, ela destrava na minha vida algumas coisas que não vai acontecer na vida de muitos. A honra, ela destrava na sua vida algumas promessas e algumas bênçãos que não vai acontecer na vida de pessoas normais. A Bíblia diz assim, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Segundo, para que vivas muito sobre a terra, ou muito tempo sobre a terra. É impossível ter uma vida honrosa e o desfecho também não ser de honra. E José é o nosso exemplo dessa manhã. Ele honra seu pai, mas veio perseguição para José? Veio. A Bíblia não diz que quem leva uma vida de honra não será perseguido. Ele é vendido por seus irmãos, vai para o Egito. Honra é um princípio. José chega na casa de Potifar, ali ele é vendido como escravo, ele começa a vida como escravo. Na casa do seu pai ele começa como o penúltimo, um dos mais novos, mas assume a primazia por causa da honra. Rubem foi profano, seus irmãos foram levianos, mas ele escolhe o caminho da honra. Então José honra seu pai, ele chega na casa de Potifar, ele também honra Potifar. Honra tanto que dentro de um tempo relativamente curto, ele sai da condição de escravo mais jovem para chefe de toda a casa de Potifar, para mordomo-chefe da casa de Potifar. O que é isso? Caminho de honra, promessa de Deus para aqueles que entendem e compreendem o que é honra. José vai para a casa de Potifar, os irmãos conhecem muito bem essa história, ele é perseguido, é tentado pela mulher do seu chefe, mas ele diz uma palavra que me chama muita atenção. Ele diz, eu não posso me deitar com você. Como eu cometeria tão grande mal e pecaria contra Deus? O que José estava dizendo? Eu não vou desonrar o leito do meu Senhor e eu também não vou desonrar o meu Deus. Significa que José não desviou dos princípios que aprendeu na casa do seu pai. E eu aprendo aqui que o altar da honra deve estar edificado em casa, mas o altar da honra também deve estar edificado no meu trabalho. É preciso que no trabalho as pessoas olhem para a minha vida e para a sua vida e saibam, não pelo que dizemos, pelo que falamos, mas pelo testemunho que damos, que nós temos uma aliança de honra com Deus. É complicado quando a gente é conhecido pelas piadas que conta, né? Pela imoralidade, pelo atraso no trabalho, por sair mais cedo. Minha esposa é servidora pública e quando eu vou buscá-la no trabalho, às vezes eu vou uma meia hora antes e fico ali, aguardando. E eu vejo, quando eu estou chegando 11h30 no trabalho, muita gente já está saindo. E quando, pela manhã, a gente percebe que aqueles que saem mais cedo são os que chegam
mais tarde. Isso tudo na nossa vida é observado. Eu aprendo, pastor Valmir, que José, na casa de Potifar, era o primeiro a chegar, o último a sair. Ele assumiu a responsabilidade. A prova disso é que, quando ele estava ali fazendo alguns serviços, estava só ele e a mulher do chefe. José era um homem ocupado com aquilo que lhe foi entregue. Deus está nos chamando para restaurar o altar da ocupação com a honra. A honra deve estar presente em todos os lugares e em todo tempo na nossa vida. Honra tem um preço, diga comigo. Honra tem um preço. Ser honesto, irmãos, tem um preço. Ser íntegro tem um preço. Ser fiel tem um preço. Ser leal tem um preço. Só que tem um desfecho diferente da não lealdade. A gente está vendo isso no Brasil todo dia. E acontece que José vai preso por causa da leviandade cometida pela mulher de Potifar. Mas quando ele chega na prisão, o que acontece? O comportamento de José permanece o mesmo. Na prisão, José vai se tornar o líder dos presos. Ele se torna o líder da carceragem. Porque ele chega ali, ele coloca ordem na prisão. E ele passa a ser respeitado não só pelos presos, mas também pelo chefe da carceragem, pelo carcereiro-chefe. Então José leva a honra para dentro da prisão. E o que o Espírito Santo nos fala nesta manhã, não importa as circunstâncias que você esteja enfrentando, não importa o ambiente, não é o ambiente que vai mudar você, é você que vai mudar o ambiente, é a sua postura que vai influenciar todo o raio que está em torno de você. Não sou eu que tenho que ter medo da macumba, do feiticeiro. Não, maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. É muito comum a gente deparar hoje com uma geração totalmente fragilizada, com medo de tudo e de todos. José não, ele vai para a casa de Potifar de cabeça erguida. Ele está na casa do seu pai, está de cabeça erguida. José desce à prisão, à masmorra egípcia, mas ele desce de cabeça erguida. E quando ele chega ali, eu entendo que naquela prisão imunda, ele muda a história da carceragem. Então quem vive uma vida de honra, não importa aonde você está, você vai sempre mudar a história do outro, você vai sempre mudar a história daqueles que estão à sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vive uma vida de honra, muda a história dos outros. É o que está escrito aqui no texto aos Hebreus. Considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos, para nos incentivar ao amor e à prática da honra. E aí José na prisão, ele interpreta o sonho do copeiro e da prisão ele é levado ao palácio. Porque a Bíblia diz assim, eu honro os que me honram. Deus tem compromisso com quem tem altar de honra. Você pode ficar tranquilo, pode descansar em Deus, porque se você honrar a Deus, em todos os momentos, nos mais difíceis da sua vida, Ele estará com você para te honrar. Todas as vezes que a nação virou as costas para Deus, Deus deixou eles passar vergonha, se tornaram escravos, se tornaram cativos, perderam financeiramente, perderam espiritualmente, perderam moralmente. Todas as vezes que nós desonramos a Deus, nós somos expostos ao vitupério, à vergonha. Mas todas as vezes que nós honramos a Deus, Ele também nos honrará. Agora, muitas pessoas estão preocupadas com a sua honra. Não, eu preciso me preocupar com a honra a Deus. Olha o que José diz para a mulher. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Esta deve ser a motivação da honra. Por que nós devemos amar uns aos outros? Porque Deus nos amou primeiro. É primeiro o amor de Deus, depois o amor ao próximo. E a história segue para a gente caminhar para a finalização. José, ele é levado ao palácio de Faraó e depois de interpretar os sonhos, ele é alçado à posição de governador do Egito. Ele recebe o anel do Faraó e é colocado por o pai de Faraó com a responsabilidade de toda a nação. E o que é que eu aprendo aqui com José?
eu aprendo que mesmo assumindo aquela posição, José compreendia que era Deus que estava ali. Porque ele foi interpretar aquele sonho sabendo que era Deus que dava a interpretação. Quem honra vai ter sempre portas abertas à sua frente. Nós oramos por casais aqui agora mesmo. A Bíblia diz: bendito seja o leito sem mácula, sem mancha. Nós devemos honrar o cônjuge, honrar os filhos, honrar a família, honrar as pessoas que Deus colocou à nossa volta para fazer parte da nossa caminhada. E aí José, quando ele está ali no Egito, quando ele se torna governador, a Bíblia diz que ele recebe uma mulher por esposa e ele tem filhos. E quando ele recebe os 2 filhos, eu acho interessante a postura de José quando recebe os filhos e quando seus irmãos chegam ao Egito. Quando ele tem o primeiro filho, o nome do primeiro filho de José é Manassés. Ele coloca o nome de Manassés. Ele diz: Deus me fez esquecer de toda a angústia da casa do meu pai. A frase de José é: Deus me fez esquecer. Percebe que Deus está sempre presente em todos os momentos da vida de José? Tem pessoas que, quando estão na crise, lembram de Deus. Quando são alçados a alguma posição, esquecem de Deus. Mais ou menos igual o copeiro no primeiro momento, esqueceu de José. Mas José, quando tem o primeiro filho, ele diz: Manassés, Deus me fez esquecer. O que José estava dizendo ali? Que ele estava liberando perdão à sua família, aqueles que tinham causado ferida nele. Ele estava liberando perdão para que houvesse cura no seu próprio coração, porque ele compreendia o que era honra, ele compreendia que não podia carregar mágoa, ele compreendia que ele era nobre, ele compreendia que ele era alguém respeitoso, em que Deus tinha colocado numa posição elevada, e ele não poderia carregar aquela ferida no seu coração. O homem e a mulher de Deus não pode carregar ressentimento, mágoa, não pode carregar rancor, mas o texto está dizendo aqui, nós temos que considerar uns aos outros, temos que respeitar uns aos outros, temos que respeitar a nossa liderança. Você que faz parte de um PG, precisa respeitar as pessoas do seu PG, a liderança do seu PG, respeitar e honrar o seu pastor. É muito comum hoje a gente ver as pessoas falando mal de pastor. Aliás, é um prato até interessante no churrasco por aí, as pessoas gostam disso, né? De analisar o pastor, de falar mal do pastor, de criticar o pastor, de tentar compreender algumas coisas a respeito de por que o pastor faz determinadas coisas. Nesta manhã eu estou aqui para dizer a você, se você já foi engodado por isso, restaure o altar da honra ao seu pastor. Deus ama quando você honra aquele que Ele colocou sobre a sua vida como líder, como intercessor, como aquele que se dedica e intercede por você, para ter misericórdia dos ignorantes e errados, diz a Bíblia Sagrada. Está na moda falar de pastor. Aliás, a gente vive algumas crises nessa área também, né? Muitas pessoas não querem mais se submeter a nenhum tipo de liderança. José não tinha nenhum problema com isso. Sabia obedecer, sabia o que era honra. Muitas pessoas hoje têm dificuldades. E a gente encontra pessoas indo de um lado para o outro, vagando de um lugar para o outro, sem compreender a importância que tem a liderança espiritual na sua vida. Deus vai honrar você na medida que você honra aquele que Deus colocou sobre a sua vida. Deus vai honrar a sua vida. A gente vive hoje um clima de muita divisão na questão denominacional, de igrejas, né? Cada pessoa que não quer se submeter, não estou dizendo que todas as denominações foram fundadas com esse princípio, mas hoje a gente tem igreja para tudo, né, pastor Valmir? Tem coice no capeta, né? Puleiro dos anjos, Jesus foi ali e já volta. Então as pessoas estão deixando a sua congregação, porque não quer se submeter, porque não quer honrar, porque não quer obedecer. E aí o texto está dizendo aqui, e não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de honrar, de fazer parte da aliança.
É o que o texto nos remete aqui nesta manhã. Não vamos deixar de ter o altar da honra. Deus não chamou ninguém para criticar, Deus chamou para cooperar. Há uma visão estabelecida na igreja, de trabalhar em pequenos grupos, de trabalhar a evangelização da cidade, da Cibá para ser uma voz profética para essa cidade. Então mergulhe nessa visão, entre nela, caminhe com a sua liderança, que Deus vai prosperar a sua vida de maneira sobrenatural. Porque este é o caminho da honra, louvado seja o nome do Senhor. José compreendia isso perfeitamente. E aí quando tem o segundo filho, ele coloca o nome de Efraim, porque ele diz, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me prosperou na terra em que eu fui perseguido. Mas José só chegou no trono por causa do que ele viveu na sua casa. Repita essa frase comigo, passe o dia pensando nela. Diga, José só chegou à posição de governador por causa da lealdade que ele viveu na casa do seu pai. E para a gente terminar, a Bíblia diz que José, depois de todo esse processo, quando ele tem Efraim, ele diz, Deus me fez crescer aqui, Deus me prosperou. Efraim significa dupla honra. Aí ele governa a terra do Egito, resolve o problema de toda a gestão da escassez de alimentos, até o dia em que os seus irmãos vão para o Egito em busca de alimento. E eu acho interessante a postura de José. Depois de todo aquele processo de longa história, lá no capítulo 45, eu acho interessante quando ele diz assim, para os seus irmãos, depois que ele se dá a conhecer, não fiquem preocupados pela ação que vocês fizeram, de me vender, de me maltratar, de me perseguir, não se preocupe com isso. Eu já perdoei vocês por tudo isso que vocês fizeram. Por quê? Porque eu considero vocês como meus irmãos, a minha família, como a minha igreja. O sangue que corre aqui, corre aí. Quando você difama do seu pastor, do seu irmão, você está falando de você. Não pense que você, para agradar os críticos de igreja, e vai se aliar a eles para criticar pastor, liderança, igreja, você vai estar bem. Porque você está batendo na sua própria cara. É desonroso não defender aqueles que Deus levantou para estar irmanados com você e fazem parte da mesma aliança. E aí José falou, não, eu não vou me vingar de vocês, eu perdoo vocês. Porque vocês tiveram a intenção de me fazer o mal, mas Deus foi quem conduziu todo o processo. Eu creio assim, nós precisamos crer assim, que todas as vezes que alguém intenta algum tipo de perseguição contra alguém que honra a Deus, eu posso até ter um sofrimento momentâneo, temporário, passageiro, mas o desfecho, Deus vai honrar você. Mas para que Deus vai honrar? Não para pisar, e aqui eu aprendo com José, Deus elevou ele à mais alta posição do império da época, mas quando chegam os seus irmãos, famintos, maltrapilhos, machucados, feridos, ele diz, vem para cá. Lógico que ele deu um sabão neles ali primeiro, isso aí é uma outra história, faz parte até da pedagogia de Deus para nós. Mas o que José faz, ele diz, vem para cá. Eu sou José, a quem vocês venderam. Agora, eu vou cuidar de vocês. Porque eu amo vocês. Porque vocês são meu sangue. Porque Deus tem uma promessa com vocês. Eu não sou ignorante em relação à promessa que Deus tem. Deus tem uma promessa com esta igreja. Deus tem uma promessa com a sua família. Se eu e você compreendermos o que é honra, essa cidade será pequena para o mover de Deus nela. Enquanto nos dividimos, enquanto nos difamamos, Satanás está fazendo a festa e expandindo o seu reino. Mas se nós compreendermos a necessidade de restaurar a terra ferida, de restaurar o nosso coração, de honrar a Deus, de honrar a liderança, de honrar o corpo de Cristo, o fluir de Deus, a bênção de Deus, acontecerá na nossa vida e através da nossa vida. Fique em pé, por favor. Eu quero terminar esta palavra agradecendo a Deus.
José perdoou os seus irmãos. E ele considerou os seus irmãos. Ele diz: eu não vou perseguir, eu não vou maltratar, mas eu vou perdoar. Porque é honroso para mim vocês virem para cá. E aí eu acho interessante, pastor Valmir, é uma história longa, mas para a gente finalizar essa reflexão, José recomendou aos hebreus, diz: Deus vai visitar vocês. E tem um detalhe: o dia que vocês forem embora daqui, eu quero que vocês levem os meus ossos desse lugar. Porque eu vim aqui por um tempo, para a provisão de Deus para a vida de vocês. Mas eu conheço a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, ao nosso pai Jacó e à nossa nação. Eu quero que vocês levem os meus ossos desse lugar. E a Bíblia diz, lá no Êxodo, que quando Moisés foi libertar o povo de Israel e levá-los em direção à terra prometida, ele não deixou para trás os ossos de José. A honra, a lealdade, ela vai produzir na nossa vida um legado que vai ultrapassar a nossa geração. A honra, o caminho de honra, vai alcançar os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos. Nós só estamos aqui porque um dia alguém nos ajudou a chegar aqui. Então, por favor, não pare. Não entre nessa onda mundana de difamação, de ser conhecido pelo desrespeito, pela falta de consideração, pelo egoísmo. Adote a honra como altar de sacrifício do ego, mas o altar de exaltação ao nome de Jesus. É preciso que essa cidade olhe para nós e veja Jesus na nossa vida, antes que a gente abra a boca e diga que a gente é de Jesus. As pessoas não podem assustar em olhar para nós e dizer: mas eu não sabia que você era crente. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: eu vejo Deus na vida desse pastor, desse irmão, dessa irmã, no trabalho, em casa, em todo